e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, a abundância, um mês abençoado, sobrenatural, de céus abertos, de grandes oportunidades, de favor divino, de milagres, de maravilhas, de salvação, de transformação, de mudança de vida e de vida extraordinária. Apresentamos ao Senhor todos os nossos pedidos de oração. Esse pedido que está, essa planilha que está nas minhas mãos, representa os pedidos de oração de todos aqueles do Brasil e do exterior que estão orando junto conosco, que estão nesse propósito, e nós profetizamos, ó Pai, grandes livramentos, grandes manifestações da justiça de Deus. Oramos também pela salvação dentro da sua casa, pelo avivamento dentro do seu lar, para que o Senhor traga vida e vida em abundância. Que essa vida extraordinária que Cristo tem reservada para nós, que essa vida extraordinária se manifeste e que grandes coisas sejam liberadas. E meu Pai, eu quero liberar nessa manhã uma palavra, uma oração de gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado de uma forma maravilhosa. Senhor, quem nós somos? Declaramos a nossa dependência de Ti total e completa. Sim, ó Deus, sabemos que somos Teus filhos, mas temos tantas falhas, Pai, e reconhecemos a nossa dependência, reconhecemos nossas limitações e que Tu és grande. Eu oro, Pai, por toda pessoa que está num vício, que está num pecado, que está no meio de uma coisa errada, que o Senhor possa libertá-la, que o Senhor possa ajudá-la, que o Senhor possa socorrê-la. Nós oramos em nome de Jesus por pais que estão orando por filhos que estão perdidos, filhos que estão, Senhor, em mundos opostos. Eu oro para que o Senhor os alcance, eu oro para que o Senhor os transforme, eu oro para que o Senhor os salve. No nome de Jesus, eu oro, Senhor, junto com cada mãe que está orando pelos seus filhos agora, e reforçamos a oração e declaramos: este filho, esta filha são do Senhor. No nome de Jesus Cristo, declaramos vida, declaramos paz, declaramos que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor está sobre a vida deste filho, está sobre a vida desta filha. Também oramos, Pai, pela salvação daqueles que ainda não conheceram a Cristo, que não tiveram uma experiência com Cristo. Oramos pela salvação deles. Eu oro por esse marido, eu oro por essa esposa, eu oro, Senhor, pelos filhos, para que o Senhor traga a transformação total e completa no nome de Jesus. Eu oro também pelo lar de cada pessoa, para que o lar seja um lar de paz, seja um lar de alegria, seja um lugar de transformação e de visitação sobrenatural no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no 14º dia do nosso propósito de 21 dias, orando e jejuando. Estamos buscando o Senhor para que o Senhor manifeste maravilhas, sinais, prodígios aqui no nosso meio. E estamos orando por essa vida extraordinária. E eu creio nisso. Amém? Você é testemunha aqui da glória de Deus. E você que está entrando ao vivo aqui junto conosco, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Eu quero pedir para você me ajudar a compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração, mas antes disso eu quero dar um testemunho e também quero dar um pequeno aviso. O meu canal no YouTube é este aqui, que tem 11
mais de 11 milhões de inscritos, certo? Esse é meu canal oficial do YouTube. Os outros canais, que inclusive começam até orações junto comigo aqui, não são meus. São pessoas que se aproveitam de um conteúdo meu, de algo que Deus deu para mim, e eles usam. E infelizmente as pessoas, elas fazem isso e não sabem como nos prejudica, mas que Deus cuide dessa situação, que Deus intervenha nisso. Então sempre que você entrar em uma live, veja se é o meu canal oficial ou não. Este é o meu canal oficial, ok? Então eu peço essa gentileza para vocês sempre cuidarem isso, se é 11.3 ou 11.4 que está ali, certo? E o canal tem um Vzinho de verificado também, certo? Deixa eu dar esse testemunho aqui para você. Andréia, ela escreveu para a gente: alguns meses atrás eu tive o diagnóstico de congestão das varizes pélvicas e durante os exames para saber qual procedimento realizar, foi encontrado um nódulo no pulmão. Eu fiz exames específicos que confirmaram o nódulo. Durante suas orações que sempre ouço, o Senhor disse que Deus estava dando livramento do câncer e que o diagnóstico do médico não se cumpriria. Tomei posse e recebi a cura. E para nossa surpresa, quando refiz os exames, não havia mais nenhum nódulo para a honra e glória de Deus. Louvo e agradeço pela sua vida e pela sua família. Que Deus continue te usando na vida das pessoas. Que Deus te abençoe. Amém? Eu creio que Deus, Ele tem o poder de reverter situações. E digo, talvez o diagnóstico provavelmente estava certo, mas Deus muda diagnósticos. Deus tem o poder para isso. Eu não estou falando do homem, estou falando de Deus. Deus tem o poder. Deus tem todo o poder. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eu o louvo, porque sei que Ele é Deus e maravilhas. Nossa fé, a minha, a sua, deve estar em Jesus Cristo. Amém? Porque Ele cura, Ele opera milagres e não há impossíveis para Ele. É nisso que nós cremos. Eu quero agora compartilhar uma palavra ao seu coração. E essa palavra está em 2 Samuel capítulo 23, verso 11 e verso 12, que diz: depois dele veio Samá, filho de Ageu, o Ararita. Os filisteus se reuniram em Leí, onde havia um pequeno pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Então Samá se pôs no meio do pedaço de terra e o defendeu, matando os filisteus, e o Senhor lhe deu uma grande vitória. Eu quero falar hoje sobre conquistadores, homens como Samá, que lutam por um território e conquistam aquele território. Eu quero que você entenda que conquistadores muitas vezes estão com, eu posso dizer, mais contra eles do que a favor deles. Era o caso de Samá, que defendeu um campo de lentilhas e de forma corajosa e com a força do Senhor, Deus deu livramento a ele, a sua casa e a esse território, por causa da sua fé, da sua coragem, da sua intrepidez, da sua ousadia. Nós podemos pensar que conquistas só foram coisas do passado e que não há mais conquistas pela frente, ou que para conquistar pela frente é impossível, porque os inimigos são mais poderosos, as coisas mudaram e tem mais contra você do que a favor de você. Eu quero dizer para você que Deus nos faz conquistadores. Eu vou repetir, Deus nos faz conquistadores. Conquistadores são homens e mulheres que lutam por aquilo que lhes pertence. Você tem que lutar por aquilo que te pertence. Você tem que lutar pela sua família. Você tem que lutar pelos seus negócios. Você tem que lutar pelo seu ministério. Você tem que lutar pelos planos de Deus na sua vida. Você tem que lutar pela salvação dos da sua casa. Você tem que lutar. Isso é
é algo que Deus tem para nós. E eu quero profetizar em nome de Jesus que nesse tempo Deus vai levantar muitos conquistadores. Deus vai levantar muita gente para conquistar, para vencer, romper e avançar no nome de Jesus. E eu quero declarar em nome de Jesus que ainda que esteja tudo contra você, Deus pode reverter. Deus pode lhe sustentar e a sua força sobrenatural, seu braço forte, sua mão de poder vai lhe dar vitória. Deus colocou muitas coisas em suas mãos. E sabe qual que é o erro da gente? De pensar que não iremos conquistar. De pensar que não há nada para conquistar em um lugar. E eu quero dizer para você que aonde Deus te coloca para conquistar. Aonde Deus te coloca, eu sempre criei nisso. Que aonde Deus me estabeleceria, aonde Deus me colocaria, ali, aquele lugar, seria um lugar de conquista, seria um lugar de vitória. Não importa o lugar que eu estiver, eu creio e irei conquistar. Não por minha causa, mas por causa do Senhor na minha vida. O Senhor deu um espírito de conquista para cada um de nós. A diferença é que uns desistem, acabam abandonando por achar que a luta é muito difícil, e outros estão até lutando, mas estão lutando só com a força do braço. Eu tenho visto e eu tenho batido nessa tecla, como o inimigo tem tentado tirar as pessoas da oração, como o inimigo ele tem tentado colocar, tantas outras coisas no caminho de uma pessoa, para ela não orar, para ela não jejuar, para ela não entrar num propósito. Há pessoas que nunca entraram num propósito e nunca tiveram uma experiência de começar um propósito e ir até o fim naquele propósito, porque não estão como conquistadores, estão apenas como observadores. Observadores veem as coisas, mas não conquistam. Ao contrário dos conquistadores que lutam e lutam e lutam corajosamente e no final acabam conquistando. E digo mais, as conquistas, os livramentos, as bênçãos que o Senhor tem para você é muito maior do que você pode imaginar. É por isso que esse espírito de conquista está dentro de nós. Deus colocou dentro de nós. É por isso que você não pode desistir de conquistar o seu espaço aqui nessa terra. Você não pode desistir de conquistar a tua família para Cristo. Você não pode desistir de conquistar o futuro que o Espírito Santo tem planejado para a sua vida. E para isso você vai ter que lutar, assim como Samar. Ele parou naquele campo de lentilhas, olhou para os seus adversários e os encarou. Ele não retrocedeu, ele não fugiu, ele não desistiu covardemente, ele lutou até o seu último, o seu último nível de força, de ânimo. Ele lutou com toda a fibra. Como um bom administrador de suas dádivas, você deve cuidar do que Deus te deu e proteger. Assim como Samar, um poderoso guerreiro de Davi, lutou pelo que era seu, nós devemos batalhar com armas espirituais. Você tem que batalhar com armas espirituais, não só com a força, não só com a resiliência, não só com a motivação. Entenda, motivação, você está motivado, é uma coisa legal. Você tem que estar motivado de certa maneira, mas não é isso que vai lhe dar a vitória. Tem pessoas que são muito bem motivadas, elas, dizem para elas mesmas que elas são vencedoras, mas no final não conseguem vencer, porque a verdadeira vitória vem de Deus. Mas essa conquista que vem de Deus, ela vem também aliada com aqueles que lutam. Então, ter um espírito conquistador, lutar, mas depender de Deus. Alguns cristãos adotam uma postura passiva, enquanto eles assistem tudo desmoronar. Para algumas pessoas está normal perder o casamento, está normal perder a empresa, está normal, porque acontece com todo mundo, então vai acontecer com eles. Está normal ter uma vida espiritual fraca, está normal, ter poucas conquistas aqui nessa terra, está normal perder os filhos, está normal. Eu quero dizer para você que não. Você tem que ter uma postura de conquistador, você tem que crer que Deus tem coisas maiores
e melhores preparados para a sua vida. Você não pode aceitar, sabe, com que o inimigo roube aquilo que foi Deus que te deu. Deus te deu esse território, Deus te deu esse lugar, então você tem que lutar. E lutar com todas as forças que você tem, mas confiando em Deus. Eles não intercedem, não clamam a Deus por vitória. E como que vão vencer? Os samás de Deus são intercessores, são pessoas que entram em batalha espiritual, são pessoas que não aceitam o diagnóstico negativo, são pessoas que acreditam que Deus é maior, que acreditam que Deus pode todas as coisas, que acreditam que Deus é fiel. Deus quer que você defenda o que Ele colocou nas suas mãos. Você não pode simplesmente desanimar e dizer, não, eu vou deixar para outro. Se Deus colocou a responsabilidade sobre você, você tem que lutar. Você precisa lutar, porque Deus colocou a responsabilidade sobre você. Ele colocou sobre seus ombros algo. E você não deve desistir. Você não deve desistir. Por isso, não deixe que o inimigo roube a sua esperança. Não deixe que ele arrebate a paz do seu coração. Lute em oração contra as forças do mal que querem destruir a sua família, o seu ministério, as suas finanças. Busque ao Senhor de joelhos e Ele lhe dará a estratégia e a capacidade para você defender o que Deus colocou nas tuas mãos. Não foi o homem, foi Deus. Deus colocou nas tuas mãos. Deus colocou. Então não desista, não pare de crer, não desanime, não pare. Foi Deus que colocou nas tuas mãos. E se nós tivermos um espírito de conquistador, nós não só venceremos, como iremos alcançar novos níveis e seremos também testemunhas da glória de Deus na nossa vida. Eu não posso deixar o diabo roubar o que Deus me deu. Eu tenho que lutar pela minha casa, eu tenho que lutar pelos meus filhos, eu tenho que lutar pelas minhas finanças, eu tenho que lutar pelo meu ministério, eu tenho que lutar pelo meu futuro, eu tenho que lutar, inclusive, pelo meu nome. Eu quero que você escreva isso aí nos comentários. Deus me deu um espírito de conquistador. Escreve aí. Deus me deu um espírito de conquistador. Eu venho aqui hoje, nessa manhã, dizer para você que esse mês será diferente se você tiver um espírito de conquistador. Esse mês será diferente se você decidir que você não vai desistir, que você vai lutar com a força de Deus e você vai buscá-lo como nunca, e você vai mergulhar em Deus, e você vai ser profundo em Deus, e Deus lhe dará vitória. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, Deus está levantando um exército de conquistadores, pessoas que não aceitam viver uma vida derrotada, não aceitam viver, sabe, sempre retrocedendo, não aceitam estar sempre perdendo as coisas para o inimigo. Deus te deu um espírito de conquista, Deus te deu um espírito de rompimento, e eu quero declarar isso sobre a tua vida. Há um rompimento de Deus que Ele liberou sobre ti. O Senhor me deu uma data, 17 de fevereiro, há uma pessoa que faz aniversário dia 17 de fevereiro, que Deus está visitando e está dizendo, eu te dei espírito de conquistador, não desiste. Eu quero também liberar uma palavra sobre o Alex, e o Senhor manda dizer para você, Alex, não desista do que o Senhor colocou nas tuas mãos, esse projeto é do Senhor. Eu quero declarar que Deus vai abrir portas para você, Alex, e você vai entrar por caminhos que foi preparado por Deus antes mesmo de você vir a este mundo. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a vida da Andréia, que está aí me escutando. Andréia, o inimigo tentou atacar as tuas cordas vocais. O inimigo tentou calar a tua voz, calar o teu ministério, mas Deus te deu um espírito de conquista. Por isso, hoje, Deus está destravando algo na tua vida, Deus está tirando os impedimentos e vai levantar aquilo que Ele colocou sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu quero também liberar uma palavra sobre um doutor que está me ouvindo neste momento, e o Senhor te visita neste momento, e eu vejo que você tem tido muitas lutas com um filho seu.
Deus vai te dar vitória. Você vai se levantar como um conquistador e o Senhor vai trazê-lo para o lugar que ele precisa estar. No nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre a tua vida. Cai por terra agora na vida dele aquilo que era laço, aquilo que era amarra, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Amém? E o Senhor me mostra aqui nessa oração muitas mulheres com problemas sérios na tireoide. Eu quero fazer uma oração por vocês logo, logo. Amém? Você vai conquistar a sua saúde. No nome de Jesus, nós vamos orar. Jesus Cristo cura. Nossa fé está nele. Coloca a fé nele, coloca a fé em Jesus. A fé é algo poderoso. Coloque a fé em Jesus. Amém? Coloque a fé em Jesus. Coloque a fé em Jesus. E como eu disse no início da oração, ainda que você tenha um diagnóstico certo, porque às vezes as pessoas pensam, não, o diagnóstico estava errado. Às vezes, e na maioria das vezes, o diagnóstico está certo. Realmente apareceu ali, é câncer. Mas Deus, é Deus que pode reverter isso. Coloque a sua fé em Jesus. Faça o que o homem pedir para você fazer, certo? Se o homem disser para você fazer um tratamento, lhe aconselho a ouvir. Mas comece a lutar, a conquistar a tua saúde e Deus vai te ajudar. Amém? Talvez alguém entrou aqui nessa oração pensando, a doença que eu tenho é para a morte. Eu quero dizer para você que ainda que a doença seja para a morte, se você colocar a sua fé em Jesus Cristo, eu não estou dizendo para colocar a fé em mim, eu nunca pedi isso. Eu nunca pedi para ninguém. Eu não digo isso nem para os meus filhos, nem para minha esposa, eu não digo isso para ninguém. Eu nunca pedi para ninguém colocar a fé em mim, mas eu sempre digo para todo mundo, coloque a fé em Jesus Cristo. Coloque a fé em Jesus Cristo, porque Ele pode. Ele pode. Se tem alguém que pode reverter as coisas aí na sua vida, é Ele. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. E nós estamos aqui porque cremos que por meio de Jesus Cristo nós podemos conquistar. Aleluia! Aleluia! Você pode dizer isso? Por meio de Jesus Cristo eu posso conquistar. Declare aí junto comigo, por meio de Jesus Cristo eu posso conquistar. Vamos declarar em uma só fé e vamos declarar, por meio de Jesus Cristo eu posso conquistar. Aleluia! Aleluia! É por isso que eu quero desafiar você com amor. Hoje nós teremos Santa Ceia. Eu vou transmitir, você vai ver o que Deus vai falar com você aqui, vai ser tremendo. Mas quem puder estar no presencial conosco nessa manhã, e olha só, tem um desafio. Tem um desafio. Tem chuva hoje. Está chovendo aqui em São Paulo, aqui em Alphaville. Vença a chuva hoje e vem estar com a gente. Vença a chuva e vem estar aqui. Hoje. Sabe, dê um passo de fé. Até você que está acostumado, sabe, a me assistir online. Você que mora em São Paulo, você que mora aqui na região. Vem estar aqui com a gente. Vem estar aqui com a gente. Pega teu guarda-chuva. Certo? Pega um Uber, um táxi, enfim, pega uma carona. Vem para cá. 9 da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. Mesmo com chuva, eu estarei lá. Se Deus quiser, Deus me permitir, estarei lá hoje às 9 da manhã e vai ser maravilhoso. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Deixa eu mostrar aqui para você também. Esses aqui são os meus livros, meus devocionais. Pessoas de todo o Brasil estão sendo abençoadas e nos mandando grandes testemunhos desses livros aqui. Certo? Os 2 livros têm mais de 700 orações. Aqui são direções, o versículo, a oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. Você pode adquirir lá no meu site e se alimentar demais de Deus sem deixar a sua Bíblia. Os devocionais não podem substituir a nossa Bíblia. Leia sua Bíblia e depois faça o seu devocional, ok? Muito bem. Eu quero convidar você também essa semana, a partir de amanhã, nós temos a academia aqui no Global e essa semana nós temos algo especial dentro da academia. Porque além de segunda e terça eu estar ao vivo com vocês, quarta tem mesa de conselhos dentro da academia e sexta e sábado eu tenho escola de profetas que eu vou transmitir também pela academia. Não toda, mas uma parte da escola de profetas eu transmito pela academia. Então eu gostaria muito que você se tornasse um conquistador. Amém? Vem se tornar aluno da academia aqui no Global. Esse é um projeto de uma vida
Eu sonhei com essa academia e eu creio que Deus está cumprindo seu propósito através dela. Eu gostaria que você andasse mais perto de nós. Vem fazer parte da Academia aqui no Global. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu vou declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, eu quero pedir que você me ajude a compartilhar. Amém? Porque Deus me colocou aqui para te abençoar, mas Deus colocou você aí também para ser um compartilhador. Amém? Deus nos conectou. Existe um propósito de Deus em nós estarmos aqui. Você tem que entender isso. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Certo? Você diz assim, não, eu estava procurando alguma coisa no YouTube e lhe achei. Não, você não me achou. Foi Deus que colocou você no nosso caminho. Foi Deus. Você não me achou. Amém? Eu não achei você. Foi Deus que alinhou. Amém? Salmos 91. Enquanto eu declaro, você compartilha. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega aí a sua planilha da Vida Extraordinária. E você que não tem a planilha da Vida Extraordinária, você pode baixar no meu site, ou até mesmo, é gratuito para baixar, ou você pode pegar uma folha em branco e pegar essas 7 áreas aqui, certo? Essas 7 áreas, e escrever os teus pedidos de oração e orar junto conosco. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti cada um dos nossos pedidos de oração, e te pedimos, Pai, a Tua intervenção, a Tua resposta. Pedimos o Teu milagre. E como Samar, que foi um conquistador, nós também queremos conquistar tudo que o Senhor tem para nós. Queremos conquistar a nossa família para Cristo. Queremos conquistar, Senhor, nos negócios, conquistar na saúde, conquistar, Pai, até mesmo sobre aquilo que tenta muitas vezes nos acovardar, colocar medo e insegurança em nós. Pessoas, Pai, que têm projetos de vida, mas que não estão conseguindo realizar o projeto por causa do desânimo, por causa da depressão ou da tristeza ou de uma crise que aconteceu com ela. Eu oro para que agora, neste momento, o Senhor derrame força, o Senhor dê ousadia a ela, o Senhor dê coragem, o Senhor levante o ânimo daqueles que estão desanimados, prostrados, cansados, abatidos. O Senhor renove as suas forças, como está escrito em Isaías capítulo 40. Senhor, nós te pedimos, derrama da tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesse propósito de oração junto conosco agora. Nós pedimos o teu milagre, nós pedimos a tua intervenção, que a tua mão de poder seja sobre essa pessoa agora. Toque-a, Pai, toque-a com a tua graça, toque-a com o teu poder. Apresentamos a ti, Pai, e te pedimos, libera a vida extraordinária. Também oramos, Pai, declarando que nada nos impedirá de permanecer firmes em oração, crendo que Tu és um Deus que cura, um Deus que muda histórias. Por isso, no nome de Jesus, eu oro por milagres. Tudo aquilo que era impossível ao homem é possível para Ti. Por isso, eu libero uma palavra profética. A conquista será total e completa em nome de Jesus. Amém e amém. Se você creu, compartilhe, que Deus te abençoe até 9 da manhã, vai ser tremendo hoje, você não tem ideia. Que Deus te abençoe contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus
cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão poderosa do Senhor está sobre tua casa, está sobre tua família e sobre todas as áreas aonde você está. Eu quero declarar a vida extraordinária do Senhor, a paz abundante, a fartura, a riqueza. Consagramos esse mês de novembro ao Senhor, para que seja um mês de maravilhas, para que seja um mês de poder, para que seja um mês guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Meu Deus, nos livra do mal, nos livra das ciladas do inimigo. Consagramos cada dia desse mês a Ti e pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu cuidado e pedimos que o Senhor nos guie em todas as coisas. Oramos, Pai, apresentando a Ti todos os nossos pedidos de oração, os meus pedidos, os pedidos dessas pessoas que estão em oração junto conosco, intercessores do Brasil, das nações, pessoas que estão clamando em favor das suas famílias. Oramos pela salvação de todos da casa, oramos por um avivamento dentro desse lar, oramos por transformação, oramos por libertação de vícios, de pecados e de tudo aquilo, Senhor, que afasta essa pessoa do Senhor. No nome de Jesus, Pai, apresentamos todas as áreas da vida dessa pessoa e pedimos a Tua bênção. E profetizamos sobre essas 7 áreas, onde estamos pedindo ao Senhor. Pedimos uma intervenção do Senhor. Pedimos resposta do Senhor no nome poderoso de Jesus Cristo. Que esse mês possamos contemplar a glória de Deus em nossas vidas. Que possamos ouvir mais a Deus, que possamos estar mais próximos de Jesus Cristo e desejar. Damos graças porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Sim, ó Deus, a Tua fidelidade tem estado na nossa vida, a Tua fidelidade está na nossa casa. Te damos graças, nos rendemos a Ti totalmente, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos ao vivo nesse começo de dia e para você ver, mesmo sendo sábado, eu estou aqui ao vivo com vocês porque acredito, estou no mesmo propósito que vocês. Estamos crendo no que Deus está fazendo, no que Deus irá fazer. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de maravilhas. Estamos em oração e jejum, grande parte de nós, alguns estão só na oração e tudo bem, mas estamos crendo que nesse propósito, nessa união que estamos aqui em oração, Deus está fazendo milagres. Eu recebi um testemunho muito bonito, um testemunho maravilhoso. Eu quero compartilhar esse testemunho com você, da Elisandra, e ela escreveu assim: há alguns meses eu sonhava em ser mãe, mas esse sonho parecia distante. Passei por consultas, fiz exames e o resultado não foi fácil de ouvir. Minha trompa direita estava obstruída e a esquerda tinha passagem muito difícil. Os médicos disseram que as chances de engravidar eram mínimas e que eu precisaria fazer um tratamento. Mas minha mãe, uma mulher de fé, compartilhou comigo uma oração e contou sobre os milagres que Deus havia feito na vida de outras mulheres. Então decidi fazer uma campanha de oração todos os dias às 6 da manhã, pedindo a Deus que realizasse em mim o mesmo milagre que fez com Ana, dando-lhe um filho. Mesmo quando o diagnóstico dizia não, eu acreditava que Deus tinha o poder de dizer sim. E Ele disse sim. Depois de meses orando, esperando e confiando, em maio de 2025, engravidei naturalmente. Hoje, com 5 meses de gestação, carrego no meu ventre o meu milagre, o presente que veio das mãos de Deus, prova de que para Deus não há impossível. Olha que bênção! Eu fico maravilhado com tudo isso que Deus faz. Isso é milagre de Deus. Quantas mulheres que não podiam engravidar? Eu já perdi as contas de quantos testemunhos eu já dei aqui de mulheres que não podiam engravidar.
e que entraram no propósito de oração, crendo que Jesus Cristo cura, crendo que Jesus Cristo opera milagres. A fé é uma coisa muito poderosa. E assim como Jesus, ele pode abrir o ventre de uma mulher, ele pode também curar alguém de um câncer, ele pode libertar uma pessoa de um vício, ele pode tirar uma pessoa de uma vida de pecado, de uma vida de destruição. Jesus Cristo é salvação. Nossa fé está em Jesus. A nossa fé está em Jesus. E eu convido você a mergulhar de cabeça nesse propósito de oração, porque para Deus não há impossíveis. Amém? De repente, é isso que eu digo, gente. Eu tenho dito e não é de hoje. Existe uma guerra para você não orar. Ponto. Existe uma guerra espiritual para você não estar aqui. Existe uma guerra para o sono te vencer. Existe uma guerra, sabe, para você se envolver com qualquer outra coisa e se esquecer da oração. Existe uma guerra para colocar desânimo em você, para você não orar. Existe uma guerra espiritual para você abandonar um propósito pela metade. Existe uma guerra para você, sabe, não ir até o fim num jejum, para você desistir, para você parar no meio do caminho. É você que tem que identificar que essa guerra é uma guerra espiritual e que nós precisamos combater espiritualmente. Amém? Deus me deu uma palavra hoje e eu quero compartilhar com você. Você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza e quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Além de não lhe custar nada, vai abençoar a vida de outras pessoas. Então faça isso. Você pode estar mudando a história de alguém compartilhando essa oração. Em 1 Reis capítulo 19, essa palavra eu quero compartilhar com você hoje. 1 Reis 19 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Jezabel era uma mulher que tinha pactos demoníacos. Ela era rainha de uma nação junto com Acabe. E ela e o marido não eram pessoas que temiam a Deus. Elias havia sido usado poderosamente por Deus. Ele envergonhou todos os falsos profetas que estavam no Monte Carmelo. O povo acreditava na comunhão, no poder e no favor que Deus havia colocado sobre Elias. Então Elias era um homem que tinha voz numa nação. Uma nação respeitava Elias. O próprio rei, o esposo de Jezabel, respeitava Elias. E Acabe chegou em casa e compartilhou com a mulher tudo o que aconteceu. Estava se sentindo envergonhado. E Jezabel não deixou isso barato. Jezabel mandou um mensageiro procurar Elias e entregar um recado. E o recado era: em 24 horas, Elias, você não vai estar aqui nesse mundo para contar a história. E quando Elias recebeu esse recado, mesmo diante de uma sucessão de tantas vitórias que Deus havia dado, de tantos sinais que Deus havia dado, de ter orado para o céu se abrirem, chuva desceu, e por ter orado e envergonhado também os falsos profetas no Carmelo, mesmo diante disso, mesmo diante da honra de Deus, do poder de Deus que acompanhava Elias, da presença de Deus que acompanhava Elias, Elias, ao ouvir aquela ameaça de Jezabel, Elias entra numa deprê, uma tristeza profunda abate ele. E claro, você tem que entender que existem palavras que são lançadas contra você
E essas palavras, elas são palavras carregadas e inflamadas pelo inferno. E eu quero falar um pouco sobre isso. Quando o diabo usa pessoas para lançar palavras de maldade, quando o diabo usa pessoas para descredibilizar você, quando o diabo usa palavras, sabe, para lhe atormentar emocionalmente, é que nem alguém que você encontra na rua, fazia anos que você não via essa pessoa e de repente essa pessoa faz um comentário negativo a respeito da sua aparência, dizendo que você está muito magro, ou dizendo, sabe, e de uma forma irônica, ou até mesmo dizendo que você está fora do peso, ou até mesmo dizendo que você de alguma forma envelheceu, ou falando qualquer outro tipo de coisa, sabe, que vem para lhe derrubar. Imagine comigo uma pessoa que está no meio de uma roda de família e de repente uma das cunhadas ou um dos cunhados pega e fala uma coisa que lhe humilha, fala uma coisa que lhe derruba por dentro. Ou até mesmo seu marido, em um momento que está bravo, em um momento que está descontrolado, o inimigo usa ele para lançar uma palavra contra você, uma palavra para lhe desanimar, uma palavra para lhe humilhar, uma palavra que, sabe, você está acostumado a perdoar, mas aquela palavra, ela foi diferente porque ela lhe afetou emocionalmente, ela colocou você para baixo, ela lhe colocou numa depressão, ela trouxe uma tristeza para você. É que nem quando alguém tem uma briga com a gente e diz que a gente não é nada, ou diz que, sabe, que você não vale nada, ou qualquer coisa desse tipo. Bem, essas palavras, tem certas palavras que são palavras destrutivas, tem palavras que são palavras de morte, palavras de destruição. Eu já perdi as contas de quantas palavras malditas muitas vezes eu acabei ouvindo de pessoas, mas não aceitei. Sabe, palavras de maldição, às vezes falsas palavras supostamente de Deus, mas que não eram de Deus. Por isso que a gente tem que ter discernimento espiritual. Nós tivemos um caso alguns anos atrás, até mesmo de uma parente, olha só, de uma parente da minha esposa, que alguém chegou para ela e disse que ela tinha 6 meses de vida, que Deus havia revelado, que Deus havia mostrado que ela tinha 6 meses de vida. Essa parente da minha esposa entrou em parafuso porque pensou assim, puxa, eu vou morrer, né, em 6 meses, eu vou morrer, e ela começou a falar isso, e então a gente ficou sabendo, né, do que aconteceu, e fomos até ela, oramos com ela, quebramos aquelas palavras, eu falei para ela o que eu conhecia da profecia, da revelação, e eu disse, essa revelação que você recebeu não vem de Deus. Nós quebramos ela no mundo espiritual e isso não acontecerá com você, em nome de Jesus. Porque há pessoas que são profetas do caos, eles profetizam doença, profetizam morte, profetizam destruição, profetizam só o que é ruim. Aí você diz assim, não, mas Deus não pode avisar que uma coisa ruim vai acontecer, que uma pessoa vai morrer. Eu vou dizer uma coisa para você, os profetas do Novo Testamento são diferentes dos profetas do Antigo Testamento. Totalmente diferentes. Mas eu não vou discursar sobre isso agora. Eu só queria que você entendesse que tem certas coisas que não dá para a pessoa aceitar. Tem certas palavras, tem certas coisas ruins, negativas que você não pode aceitar. Se alguém chega para você e profetiza, né, que seu filho vai se desviar e que ele vai andar pelo mundo, mas que Deus vai guardar ele, coisa e tal. Eu vou dizer uma coisa para você, não aceite essa palavra, porque essa palavra pode ser uma palavra de maldição, pode ser um dardo inflamado, e se você aceitar essa palavra, ela pode, sabe, trazer um verdadeiro estrago na sua vida. Então, é que nem alguém, sabe, que vê você bem casado e chega com uma palavra dizendo que seu casamento não vai durar, que viu você se separando, ou que viu uma aliança caindo, ou que viu, enfim, uma coisa horrenda, uma coisa feia, chegando até você. Você tem que repreender essas coisas, você tem que cancelar no mundo espiritual essas palavras negativas. Quantas vezes, sabe, pessoas
liberaram palavras negativas, palavras malditas, palavras de doença, palavras de acidente, né? Contra a minha vida, contra a minha família, e eu entrar em oração quebrando essas palavras. Nós precisamos quebrar certas palavras porque elas não vêm de Deus, certo? Tem certas revelações que são catastróficas, são caóticas e elas não vêm de Deus. E você tem que aprender a quebrar essas palavras malditas, a quebrar declarações malditas. Tem coisas que não vêm de Deus, não tem o Espírito de Deus nelas. Nós temos que ter discernimento espiritual. Digamos que não seja uma profecia, não seja uma revelação, mas alguém chega lá no seu comércio e diz assim, olha, tem muita gente quebrando e tem muita gente do seu ramo aí também quebrando. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou quebrar. Aqui quem guarda é o Senhor. O sangue de Jesus me cobre a minha casa, cobre tudo que está ligado a mim. O mal não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre a minha casa. Sabe, as pessoas, muitas vezes, elas têm previsões negativas, catastróficas, caóticas, malditas, e nós não podemos aceitar. Você não pode aceitar o que é de negativo, que está marcado para o próximo ano ou para o outro ano. Eu vou dizer uma coisa para você, a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo, a nossa fé tem que estar na palavra de Deus, a nossa fé tem que estar no socorro bem presente na hora da aflição, que se chama Jesus Cristo. Você tem que começar a quebrar palavras malditas, palavras de maldição, palavras que não fazem parte da sua vida. Você não vai separar, você não vai quebrar, seus filhos não vão se desviar. Você tem que começar a declarar bênção. A Bíblia diz que há vida e morte na nossa língua. Como que você vai aceitar uma revelação catastrófica, uma profecia catastrófica? Sabe? E um detalhe, se você coloca isso para dentro do coração, aquilo ali lhe abate. Aquilo ali lhe entristece e pode colocar um medo. E quando o medo entra, o medo ele abre uma porta para as trevas entrarem, para as trevas elas poderem infiltrar na sua vida. Então, não fique com medo, use a fé que o Senhor te deu, use a fé como um escudo, como está lá em Efésios capítulo 6, a fé ela é um escudo poderoso, você tem que usar a fé como um escudo para proteger você dessas palavras malditas, dessas palavras ruins, dessas palavras de maldição. E hoje nós vamos fazer essa oração. Nós vamos cancelar no mundo espiritual toda palavra de maldição, toda palavra negativa, toda palavra de morte contra a tua vida e contra a tua casa. Nós vamos orar e vamos quebrar no mundo espiritual toda palavra de maldição no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Nós não podemos aceitar certas coisas. Amém? Eu já ouvi muitas coisas negativas. Daí tem gente que diz assim, não, mas eu ouvi uma coisa ruim e realmente aconteceu na minha vida porque você deixou o medo entrar. Porque você não quebrou, não repreendeu aquilo. Sabe? Sempre o inimigo vai tentar usar pessoas como usou Jezabel para amaldiçoar Elias. Elias entrou numa deprê terrível, foi Deus que tirou ele disso. E muitas vezes há pessoas que ouvem coisas negativas, elas entram numa depressão por causa das palavras negativas e ruins, sim. E nós precisamos quebrar no mundo espiritual palavras negativas contra o casamento, palavras negativas contra nossos filhos, palavras negativas sobre a empresa, sobre os negócios. Sabe, as pessoas, elas tendem a falar sempre o pior. Elas tendem a sempre falar o pior. Eu estou acostumado, sabe? Muitas vezes as pessoas chegam e dizem, olha, eu vi tal coisa, você não tem ideia, sabe? São mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham nas redes sociais, mais de 20 milhões, é muita gente, e às vezes a gente recebe algumas palavras extremamente ruins e nós temos que quebrar. Sabe? Assim como a gente recebe palavras boas, recebe palavras ruins, às vezes as pessoas dizem, eu tive um sonho, e um sonho assim, às vezes catastrófico, sabe? Um sonho de morte, de destruição. Eu acredito, sabe, que Deus avisa, mas tem uma maneira certa de Deus avisar. Como eu disse, não tenho tempo de falar sobre isso, mas existe uma maneira certa, existe um alerta certo de Deus, e às vezes é o inimigo usando uma pessoa, é o inimigo usando uma pessoa contra nós. É o inimigo tentando usar alguém para te atingir.
certo? Então você tem que orar, tem que repreender aquilo, porque o inferno inflama pessoas sim contra nós, certo? Às vezes para nos desanimar, para nos entristecer, para nos perseguir. Às vezes também uma tentação de você abrigar o medo, abrigar aquela palavra dentro de você, e tem coisas que você não pode pegar para você, em nome de Jesus. É por isso que precisamos estar em constante oração. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, e eu creio também que eu estou falando isso para vocês aqui, mas Deus está me colocando aqui hoje para orar e quebrar essas coisas contra a sua vida. Eu gostaria de pedir você que tem filhos que já são casados, que você mandasse essa oração para eles, para que eles ouvissem isso e eles também orassem junto comigo. Você que tem filhos que já são casados, que já são de maior, manda para eles, porque eles também ouvem. Eles ouvem muitas vezes um ciclo de relacionamento deles, palavras de maldição, palavras de destruição. Mande para eles orarem essa oração hoje. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, quero pedir para você compartilhar aí com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos hoje, deixa eu ver, hoje já é o dia 7 mais 6, é o dia 13, é isso? Estamos no 13º dia do nosso propósito de 21 dias. E você que ainda não baixou essa tabela aqui da Vida Extraordinária, você pode baixar gratuitamente lá no meu site, tá? E se não conseguir, pega uma folha em branco, bate um print das 7 áreas e faz a sua planilha de oração para nós estarmos orando. Amém? Quero falar rapidamente para você também a respeito dos nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Ambos têm mais de 700 orações, juntando os dois. E junto com as orações tem uma palavra para cada dia. Uma palavra para cada dia. E aqui, onde está em branco, tá vendo aqui? É para você fazer uma oração a punho. Tá? Então adquira nossos livros, vá até o nosso site www.vinicius7.com.br, vai abençoar você tremendamente, certo? E se você não é meu aluno ainda na academia aqui no Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. Vá lá no www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno. Gente, está uma benção a academia. Eu estou feliz porque esse é um projeto de uma vida, né? É um projeto de uma vida estabelecer essa academia. Eu tenho ensinado meus alunos a ouvir a Deus, a quebrar até mesmo falsas revelações, falsas profecias e acreditar, sabe, naquilo que Deus fala, no que Deus fala. Então, eu convido você a se tornar nosso aluno. Às vezes as pessoas pensam que pelo fato de eu e minha esposa ter começado uma igreja, hoje nós não estamos mais na frente dessa igreja, ajudamos essa igreja, auxiliamos essa igreja que está aqui em Alphaville, mas desde o princípio temos sido pastores voluntários. Ou seja, não temos salário de igreja e temos muita alegria nisso, né? Servimos a Deus com muito prazer. E quando você participa da academia ou adquire nossos livros, você está de alguma forma nos abençoando. Amém? E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Muito bem. Inclusive, domingo agora, eu estarei ministrando a Santa Ceia nessa igreja de Alphaville, tá? Você é nosso convidado para estar junto com a gente nesse domingo às 9 horas da manhã. Domingo, 9 horas da manhã. Muito bem. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
Nós vamos orar agora, amém? Coloque diante de Deus agora teus pedidos de oração. Hoje temos programa na Rede TV, tá? Em rede nacional, às 10 horas da manhã. Ore por esse programa, certo? Até o final do ano eu estou nas 2 televisões, na Band, na Rede TV. Depois do final do ano eu não irei dar continuidade, só continuarei aqui nas redes sociais, tá? Então ore por nós. Temos aí mais um mês pela frente aí de programa de televisão e um pouquinho mais de um mês até. E ore para que até o final desses contratos Deus nos dê graça para que a gente consiga ser fiel aos nossos compromissos e às nossas responsabilidades. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti cada um dos pedidos de oração que estão sendo colocados aqui. Cada um dos pedidos de oração. Senhor, nós oramos para que cada um dos Teus filhos viva essa vida extraordinária, que essa casa viva essa vida extraordinária. Toque-os com o Teu poder, Jesus, e toque-os com a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor visite cada lar, visite cada família. Senhor, nós oramos por respostas, nós oramos por abertura de portas, nós oramos por cura na vida daquele que está doente fisicamente ou emocionalmente. E agora, Pai, eu uso a autoridade do nome de Jesus Cristo para quebrar completamente todo tipo de palavra maldita que foi dita contra esse casamento, palavras malditas que foram ditas contra a vida dessa pessoa, palavras de enfermidade, palavras de acidente, palavras de caos, palavras de destruição, eu cancelo no mundo espiritual. Jesus, a Tua palavra diz em Lucas 10:19, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada, absolutamente nada, nos faria dano algum. Nós quebramos na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo agora todo tipo de palavra de maldição, toda falsa revelação, todo falso sonho, todo tipo de palavra maldita lançada contra a vida dessa pessoa, palavra de destruição, palavra de caos, palavra de confusão, nós declaramos agora por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Cobre com o Teu sangue, Jesus, essa vida. Cobre com o Teu sangue essa casa. Nós quebramos no mundo espiritual toda sentença, todo dardo lançado, toda palavra de morte lançada e declaramos vida, paz, alegria, prosperidade, muita saúde, força de Deus, renovo do Senhor e a presença do Senhor cobrindo cada área da tua vida no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós consagramos a Ti a vida de cada pessoa e mais uma vez apresentamos a Ti esse mês para que seja um mês de bênção, um mês de milagres, um mês de fartura, um mês de muitas bênçãos. No nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, que Deus te guarde, que Deus te proteja. 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui com vocês e depois a oração das 18 horas. Até mais e que Deus abençoe a todos. Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus paz, alegria, prosperidade, avanço, crescimento e que também o Senhor libere sobre nós toda a vida abundante, a vida extraordinária que Jesus Cristo tem guardado para nós. Apresentamos diante de Ti, Senhor, os nossos pedidos de oração e pedimos a Tua bênção. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre cada um dos pedidos que estamos apresentando aqui, em favor da nossa família, em favor da vida espiritual, em favor das finanças, também por justiça. E também oramos, Pai, para que o Senhor libere tudo aquilo que estiver travado no mundo espiritual. Toda pessoa, Pai, que está enfrentando batalhas espirituais, opressões, tudo aquilo que combate espiritualmente contra essa pessoa, nós oramos o nome de Jesus para que haja vitória, para que haja intervenção,
para que haja milagre. Coloca a tua mão, Pai, no nome de Jesus Cristo. Pedimos céus abertos e que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor, no nome de Jesus. Libera, Pai, do teu sobrenatural sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa e sobre sua família. Quebra as barreiras, desfaça os laços, Pai, no nome de Jesus. Apresentamos a Ti essa vida e chamamos a presença do doce e amado Espírito Santo aqui nessa oração. Senhor, libera do Teu poder sobre nós, que todo jugo espiritual seja quebrado, que todo peso, que tudo aquilo, Senhor, que oprime, no nome de Jesus, que essa opressão seja quebrada. No nome de Jesus Cristo, pedimos o Teu favor e pedimos a Tua proteção. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria, um prazer estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra profética ao teu coração. Eu tenho falado muito, já toda essa semana, a respeito do combate espiritual, até para as pessoas orarem. Você tem que começar a identificar os combates que o inimigo muitas vezes tenta fazer na nossa vida para nos impedir de orar, para nos impedir de buscar Deus, para nos impedir de ter esse tempo especial de entrega, de rendição, de renúncia. Há bênçãos que são liberadas pela oração, a proteção. E há também o desarmar de forças espirituais quando nós oramos. Eu quero que você entenda que a batalha espiritual é real e que quem quer que você não acredite na realidade do mundo espiritual é o diabo. Eu acredito na realidade do mundo espiritual que nós vivemos. Não tem como nós, taparmos os nossos olhos para essa realidade. E eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, mas antes eu quero dar um testemunho da Elizabeth. A Elizabeth mandou o seguinte testemunho para nós. Ela escreveu assim: graça e paz. Quero deixar registrado o meu testemunho. Participo de todos os propósitos orando pela saúde do meu esposo, que tinha uma alergia enorme e terrível em todas as costas. Ele não suportava e Deus curou. Quando percebi, ele já não reclamava mais de coceiras e a pele estava limpa e lisinha. Glorifico e honro a Jesus Cristo, Deus de milagres e maravilhas. Obrigado por se colocar na brecha a nosso favor em oração. Deus abençoe você e toda a sua família. Deus é fiel, Elizabeth. Jesus Cristo cura. Inclusive, essa semana nós tivemos muitos testemunhos que nós recebemos aqui de pessoas que foram curadas de alergia. Jesus Cristo cura, não é o homem. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Jesus intervém. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nunca ignore o poder de uma oração. Nunca ignore. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: Deus está trabalhando. Escreve aí: Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E o Senhor me deu uma palavra para compartilhar com você. 4 coisas que devemos parar imediatamente, porque isso não vai fazer bem para nós. Tem 4 coisas que eu quero compartilhar com você aqui. E Deus está falando com uma pessoa que está me ouvindo aí nesse momento. E o Senhor me disse que o nome da esposa é Lídia. E eu quero falar com o marido da Lídia. O Senhor está te visitando agora e o Senhor está te dando livramento. O Senhor está abrindo portas também que estavam fechadas. Portas que você bateu toda semana. E o Senhor está dizendo a você: mantenha-se firme, porque o Senhor está preparando para você uma grande vitória ainda até o final desse ano. Hoje começou a abrir portas, mas você verá até o final do ano grandes coisas acontecendo aí, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra que está no Salmos 30, verso 11 e verso 12, que diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. A Bíblia diz que Deus tem o poder
de mudar o que nós estamos vivendo. Está escrito aqui que nós precisamos ser gratos a Deus por toda a sua bondade, porque Ele liberta, Ele muda, Ele transforma, Ele mexe por dentro. Por isso, seja grato a Deus. Há pessoas que não são gratas pelo dia de vida que Deus deu. Ontem uma mulher me perguntou e ela falou assim: eu não vejo mais significado na minha vida. Eu perdi tudo na vida. Mas lembre-se de uma coisa: ainda que você ache que você perdeu tudo, você tem ainda a sua vida. E a sua vida é um presente de Deus. Então nunca pense que você não tem mais nada. Não, você tem a sua vida. E a sua vida é um presente. Agora, a boa vida é uma recompensa. É uma recompensa de quê? É uma recompensa de princípios. É uma recompensa de você andar alinhado com Deus e alinhado com a palavra de Deus. Existem 4 coisas que nós devemos parar imediatamente. E a primeira delas é a reclamação. Há pessoas que lavam os pratos e elas dizem assim: não adianta eu lavar os pratos porque logo, logo a pia vai estar suja novamente. Mas isso significa que tem comida em abundância na tua casa. Há pessoas que estão cansadas da rotina, mas elas esquecem que é uma bênção estar vivo, é uma bênção poder caminhar, é uma bênção poder viver. As responsabilidades sempre estão ligadas a uma bênção. Se você hoje tem a responsabilidade do casamento, ou a responsabilidade de filhos, ou a responsabilidade de trabalho, é porque você é uma pessoa abençoada. Então nós temos que parar imediatamente de reclamar. A reclamação não pode fazer parte da nossa vida, não pode fazer parte do nosso dia a dia. Há pessoas que acordam reclamando e dormem reclamando. Pare imediatamente disso. Eu ministrei uma palavra ontem que quando você reclama, você atrai o negativo. Então, cuidado com aquilo que você está chamando. Você pode estar chamando coisas negativas contra você. Então, não reclame. Isso não vai ajudar você, ao contrário, isso vai lhe atrapalhar. Há pessoas que não têm a mínima noção do ambiente espiritual que eles estão atraindo para a vida deles quando eles começam a reclamar, murmurar e espraguejar. Então pare imediatamente com isso, pare de reclamar. Deus tem o melhor para você aqui nessa vida. A segunda coisa que nós temos que parar imediatamente é pare de esconder a sua vida financeira, seja da esposa ou seja do marido. Eu creio que quando você casa, você tem que ser muito transparente em relação às suas finanças. Eu tenho visto muitos casais brigarem por causa da mentira, por causa daquilo que é oculto, por causa dos segredos, daquilo que se gasta no cartão de crédito, de compras que não foram compartilhadas, do cônjuge que não foi consultado. Eu creio que as decisões da nossa vida têm que serem tomadas em conjunto. Você não pode ser o tipo de pessoa que decide tudo sozinho ou esconder a real dos seus negócios, da vida que você não está conseguindo sustentar mais. Nós precisamos ter uma transparência nas nossas finanças. Eu já vi muita gente se endividar, tudo por não abrir os livros para a esposa, não falar o que está acontecendo, não dizer que é tempo de, frear um pouco, segurar as contas. Há pessoas que estão numa vida de tanta mentira, é tanta mentira no casamento, que eles não se dão conta que eles estão destruindo as bases do casamento, porque estão falando a mentira, estão ocultando gastos, estão ocultando a realidade financeira, o que de fato está acontecendo. Você não deveria ter vergonha de dizer, o estado das suas finanças para o seu cônjuge? Na verdade, vocês deveriam se unir e trabalhar juntos para um planejamento de recuperação dentro da casa, dentro das finanças. Eu vejo muitas vezes a esposa que pede dinheiro emprestado e o marido não fica sabendo. E tudo isso vai comprometendo a família,
tudo isso vai comprometendo a casa. Por isso eu quero lhe dar aqui uma dica. Se você quer viver uma vida plena, uma vida extraordinária, você precisa aprender a ser uma pessoa sincera em relação às suas finanças com seu cônjuge. A terceira coisa que nós devemos parar imediatamente é conversar com uma pessoa que seu cônjuge não gosta. Eu já atendi muitos casais que ele me falou: eu não gosto que ela tenha essa amizade, eu não gosto que ele tenha essa amizade que leva ele para o caminho mau, que está sempre, pedindo dinheiro, ou que está sempre contando a vida de solteiro que está levando. Se seu cônjuge não gosta que você converse com uma pessoa, você tem que procurar evitar. Daí você diz: não, mas eu sou livre, eu não quero ciúmes no meu casamento. Eu concordo com você. Mas a gente, quando casa, a gente tem que aprender a respeitar o que o outro gosta e o que o outro não gosta. Eu não estou falando de ciúmes exagerado. Ele não é ciumento em outras coisas, ela não é ciumenta em outras coisas. Mas em relação a essa pessoa, ela já falou para você que ela não gosta. Quantas vezes no meu casamento a minha esposa disse assim: olha, essa pessoa tem que ter cuidado. E sabe como é que a gente é? Às vezes a gente não é prudente e mais tarde a gente vê realmente que aquela pessoa não era de confiança. Aquela pessoa não era uma pessoa que você podia, ser você, porque realmente era uma pessoa má, era uma pessoa que estava carregando outros projetos dentro de si. E eu quero compartilhar isso com você. Por que você vai manter uma coisa ou conversando com uma pessoa, seja no WhatsApp ou por mensagens, que o seu cônjuge disse que não gosta que você fique conversando com essa pessoa? Vai criar brigas, vai criar animosidades, pode criar, mágoa, ressentimento, tudo porque você está mantendo uma coisa que não está concorde com a tua casa. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Casamento tem que ter acordo. Tem que um ceder um pouquinho, o outro ceder também. E a quarta coisa que nós temos que parar imediatamente é de pensar negativamente. Tudo começa com um pensamento. Ele não me valoriza, eu estou cansada, eu merecia mais. O diabo não invade, ele sussurra. Isso significa que ele vai lançando setas dentro da sua mente para, de alguma maneira, minar a sua cabeça de pensamentos negativos e de pensamentos ruins. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Tenha cuidado. Tenha cuidado com aquilo que você tem ouvido. Tenha cuidado com as sementinhas que o inferno tem colocado dentro da sua mente. Pensamentos negativos, que não vai dar certo, que você não é bom o suficiente. Que você não vai dar conta das contas, dos compromissos, responsabilidades financeiras. Você precisa vencer esse ataque furtivo das trevas à sua mente. Esses pensamentos negativos não podem fazer parte da sua vida. Você precisa vencê-los. Você precisa romper com isso. E você me pergunta: e como que eu posso mudar os meus pensamentos? Você precisa pensar da maneira de Deus. Pensar como a palavra de Deus diz para você pensar. A Bíblia diz que nós temos que pensar no que é bom, no que é justo, no que é honesto, no que é de boa fama, e não pensar no negativo. Você tem que parar de pensar em coisas más, em coisas negativas, e começar a pensar no que é bom, no que é justo, no que é agradável. Então comece a eliminar esse negativismo. Às vezes a gente fica pensando em coisas que não vão acontecer. Nós ficamos pensando sempre no pior. Quantas pessoas são assim, que pensam no pior, já projetam, o pior cenário e pensam no catastrófico? Eu vou dizer uma coisa para você, e fala alguém aqui para você que já passou por muitas coisas na vida. Eu sei de uma coisa: as tempestades vêm, e elas vêm com muita força para tentar nos derrubar, mas maior é Deus, e essas tempestades passarão, porque maior
é Deus. Escreve aqui nos comentários, maior é Deus. Então pare de pensar no negativo, pare de pensar na falta, pare de ter uma mentalidade escassa, pare de pensar no pior, pare de pensar que vão roubar o que você tem, pare de pensar que nada vai dar certo, pare de pensar que você não vai conseguir chegar ao fim, pare de pensar até mesmo na morte. Como assim parar de pensar na morte? Tem pessoas que pensam a todo momento que a qualquer hora vão morrer. Você vai morrer a hora que Deus determinar, ponto. O que você precisa fazer é não ser imprudente. Mas eu e você já temos uma hora marcada por Deus. Então, viva tranquilo, viva em paz, viva sem medo, viva sem essa mente negativa. A mente negativa é uma tortura para a alma. Seja livre hoje, deixa Jesus levar esse fardo do negativismo e viva feliz, viva em paz, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero convidar você, nesse domingo, nós vamos ter Santa Ceia, o endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. Vem estar com a gente nesse domingo, 9 da manhã. Vai ser maravilhoso. Eu vou ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E no final, eu quero fazer uma oração especial por todo aquele que está doente fisicamente e emocionalmente. Eu tenho orado muito por isso, porque eu vejo que doenças na alma têm sido cada vez mais frequentes, inclusive de pessoas que nunca foram ansiosas, nunca foram pessoas inseguras, mas que nesses últimos tempos elas têm lidado com certos sentimentos que têm trazido angústia, que têm mantido elas em um cativeiro espiritual. Então, nesse domingo, eu vou fazer uma oração no final do culto da Santa Ceia por todo aquele que está doente fisicamente e emocionalmente. Vai ser uma bênção e eu convido você a estar com a gente. Amém? E eu quero também falar rapidamente dos meus livros. Esses aqui são os meus devocionais. Os 2 livros juntos têm mais de 700 orações que vão abençoar a tua vida, que vão abençoar a tua casa, em o nome de Jesus. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? E também eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quino Global. É uma escola online que eu tenho. Hoje nós temos alunos em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil. Temos alunos de fora do Brasil, em muitas nações. E são pessoas que escolheram caminhar no profético. Aprender sobre a voz de Deus, aprender a tomar decisões dirigidas por Deus. E eu quero convidar você a se tornar meu aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, está sentindo uma dor embaixo do umbigo, uma dor que atravessa de um lado ao outro. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para o Marcelo, que está aí me ouvindo. E o Senhor me mostrou que está entregando para você, Marcelo, uma chave onde portas que estavam fechadas, Deus está te dando acesso a elas, em o nome de Jesus. O Senhor também me mostra um negócio que está em dificuldades, um negócio que trabalha com grãos, que trabalha com a terra do agro, e você anda muito preocupado. E o Senhor manda dizer para você, elimine esses pensamentos negativos que você vai quebrar. Deus vai te dar estratégia e vai colocar uma pessoa para estar ao seu lado, para lhe ajudar nesse momento. Exatamente, Deus vai mandar um sócio. Deus vai mandar alguém para estar com você. Em o nome de Jesus. Você que hoje pela manhã, antes de começar essa oração, estava orando pelas tuas finanças. Estava orando, pedindo a Deus algo. Deus está te visitando agora. Deus está te visitando agora. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro aqui, eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder.
E às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui com vocês. E nessa live das 9 da manhã eu vou estar trazendo o tema sobre os ataques invisíveis à oração. Porque é isso que Deus tem me mostrado. O inimigo tem tentado impedir você de orar. Ele tem tentado impedir você de buscar e de estar na presença de Deus. Então, eu quero convidar você hoje a estar conosco na live das 9 horas da manhã. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Essa planilha aqui é a planilha de oração, que você pode baixar no meu site, é gratuito. E você vai colocar todos os pedidos de oração aqui nessas 7 colunas. Nós estamos nesse propósito. Hoje fechou 12 dias. Sim, 12 dias já. Estamos no 12º dia do nosso propósito. E tem sido maravilhoso, são 21 dias. Estamos clamando, estamos orando e estamos crendo no agir sobrenatural do nosso Deus. Estamos em oração e jejum. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, Deus pode tudo. Confie, creia. Deus pode intervir na tua vida e mudar a tua história. Fique firme em oração. É isso que o Senhor tem me mostrado. Combates intensos para que as pessoas não orem. O inimigo tentando tirar você da oração. Você vai ter que vencer isso com busca, não se entregando, não cedendo. Não deixe nada parar você. Amém? Há uma pessoa do Mato Grosso que está me ouvindo agora e que está com uma cirurgia marcada para o dia 15 do próximo mês. Deus está te visitando agora. Deus está te visitando neste exato momento. No nome de Jesus. Há uma visitação de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu quero orar agora por você. Em nome de Jesus. Vamos orar e vamos apresentar a Deus nossos pedidos de oração. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, derrama graça sobre a vida dessa pessoa, dá vitória a ela, dá vitória à sua casa e livra ela de todo mal. A minha oração, Espírito Santo de Deus, é para que cada pessoa que está nessa oração seja visitada agora por Ti. Toque-a com Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça. No nome de Jesus Cristo. Visita ela, Pai. Livra ela do mal. Eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração. E te peço, Pai, resposta, te peço céus abertos. Nós apresentamos diante de Ti a nossa vida, a nossa família, os negócios, os projetos, os sonhos, os filhos. E te pedimos, Pai, que a Tua mão repouse agora. Também oramos pela saúde. Toda pessoa que está doente fisicamente ou emocionalmente, que ela seja curada agora. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Leva embora, Pai, a depressão, leva embora a ansiedade, leva embora a dor, a angústia, o sofrimento e traga paz a ela. Traga mudança à vida dela. Eu oro também para que entre salvação nessa casa, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Toque com o Teu poder. Meu Pai,
que todo laço do inimigo seja cortado, que todo peso espiritual seja desfeito e venha sobre a vida dessa pessoa um tempo de rompimento, um tempo de avanço, um tempo de crescimento. No nome de Jesus Cristo, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, Pai, e dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Pai, e toque-os com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também por essa pessoa, Pai, que está com dores no estômago, que está sentindo pontadas, agulhadas no estômago, que ela seja livre agora. E nós ordenamos agora para que todo laço do passarinheiro seja desfeito. Toca com o teu poder, Pai, na vida dessa pessoa. Que a unção de Deus quebre o jugo. Que a unção de Deus despedace agora todo o cansaço, toda a prostração, toda a opressão. E que entre agora nessa casa a vida de Deus, a unção do Espírito Santo. Toque nessa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Às 9 da manhã eu estarei aqui junto com você, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa.